Boa noite, graça e paz do Senhor. Nós estamos falando neste mês do profeta menor Amós. Hoje é o último culto de estudo a respeito desse profeta. Se você quiser assistir os nossos cultos, as nossas orações da manhã, tudo que fazemos aqui na igreja está no nosso canal no YouTube. Eu peço para vocês, para nós abrirmos Amós 7. Amós 7. Vamos ler a palavra do Senhor no versículo 1. Quem puder estar em pé, em reverência à palavra. Amós 7:1 diz assim: Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa. Rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, esteja com cada um de nós, para que nós possamos entender, compreender a sua palavra e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Bom, o profeta Amós, como eu já disse, né, recapitulando um pouquinho, ele não é um profeta de profissão, nem por escola, né? Ele foi levantado pelo Senhor para profetizar a Israel. Era um homem simples, temente a Deus, e ele era pastor de ovelhas, ele era boiadeiro, então ele não tinha nada a ver com os profetas, mas ele foi levantado por Deus, porque Deus, ele levanta quem ele quer, né? E nós sabemos também que ele é autor do seu próprio livro, que ele nasceu em Tecô, uma aldeia próxima de Jerusalém, mais ou menos 16 quilômetros de Jerusalém. E o profeta Amós, o nome dele significa carregador de fardos. Por que carregador de fardos?
porque nós vimos durante todo esse mês que é muito pesado as profecias que ele faz com referência a Israel, né? Israel, nessa época de Amós, ela estava muito afastada de Deus, não estava cumprindo os mandamentos de Deus. Então, Amós vem com a profecia, né, sobre Israel, de juízo sobre Israel. E então isso, como o próprio nome dele diz, é muito forte, né? Então, Amós significa carregador de fardos. Nesse capítulo 7, que nós acabamos de ler, alguns versículos, ele fala da erva serôdia, né? Essa erva serôdia era uma planta de entre-safra, depois que eles colhiam, depois da colheita que eles faziam para o rei. O que quer dizer isso? Então, ele diz que viria gafanhotos e acabaria com toda essa plantação dessa erva. Por quê? Ele está dizendo, né, simbolicamente, que teria fome em Israel. Porque essa plantação, depois da colheita do rei, era que ia alimentar todo o povo, né? E essa erva serôdia, né? Essa plantação da erva serôdia e a colheita dela, ela vem bem antes, né? É assim que tem a colheita, chega a seca de verão. Então, se não tem essa colheita, depois é uma seca de verão, que também eles não iam ter outras colheitas, então isso geraria fome. Em seguida, ele fala de um fogo destruidor, né, que destruiria também tudo em Israel. E, em seguida, ele fala do prumo, né? O que ele quer dizer que ele passaria o prumo? Fica claro que ele vai medir a retidão de Israel, né? E quando ele passa esse prumo, ele diz que não houve, né? Ele não consegue ver a retidão de Israel e que ele jamais ia se esquecer dessas obras de Israel. Ele profetiza ainda que o rei Jeroboão e sua casa iam morrer à espada. O que faz Amós diante disso, né? Amós, ele pede perdão, ele pede para o Senhor parar, ele pede perdão por Israel, né? E o Senhor, em algum momento, aceita isso, né? Diz que não vai acontecer. Na verdade, Amós está pedindo misericórdia, porque ele está vendo, né? Ele conhece, ele sabe que vai ser muito pesado para Israel. Ele diz até que Jacó, né? Ele se refere, aqui na minha tradução, ele se refere ao povo de Israel como Jacó, e ele diz que o povo de Israel é pequeno. O que ele quer dizer com isso? Que Israel, diante de Deus, é muito pequeno, que Jacó, diante de Deus, é muito pequeno. Então, se Deus vem com esse juízo sobre ele, ele extermina tudo. Como eu disse, né, realmente Israel falhou no teste de retidão e o juízo seria inevitável. Vamos ler agora Amós 8, a partir do verso 4.
Amós 8,4 diz assim: ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destróis os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então, aqui, nesses versos, ele está falando que realmente Israel pecava, né, contra Deus, contra os seus irmãos mais pobres, e que realmente seria inevitável o juízo sobre eles. E nós sabemos que aproximadamente 50 anos depois, Israel é levado cativo, né, para a Babilônia. Eu quero ler também agora o verso 9, versículo 8. No capítulo 9, o versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todo o seu povo, seja bom ou seja ruim aquilo que eles estão fazendo. Então, o Senhor está vendo o tempo inteiro. O juízo viria quando eles menos esperassem, né? Todo esse povo desta época, eles morrem, eles acabam morrendo, e depois eles vão morrer lá na Babilônia, e eles não retornam mais para a sua terra. Como a gente sabe que o Antigo Testamento sempre remete ao Novo Testamento, eu queria ler com vocês também o versículo 11, do próprio capítulo 9. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Como nós sabemos, Israel é o povo escolhido, o juízo
era eminente, inevitável, né? Mas nós sabemos que tem uma promessa para esse povo, e aqui o Senhor está dizendo da restauração espiritual de Israel. O Senhor, sabendo, né, que eles vão ser levados e não voltarão mais para a sua terra, Ele promete plantá-los em sua terra e nunca mais arrancá-los. Isso quando? Quando na Nova Jerusalém, né? Então, é o Velho Testamento remetendo ao Novo Testamento, a volta de Jesus e a restabelecimento do povo de Israel. Eu queria concluir o quanto Deus, na sua misericórdia, né, porque se a gente pensar um pouquinho a respeito do profeta Amós, claro que era um homem temente a Deus, mas era um no meio daquele povo, e ele olha para o Senhor diante daquilo que ele está vendo, e ele pede perdão, né? Ele pede perdão em nome de todo aquele povo, e o Senhor, na sua grande misericórdia, ele diz, tudo bem, ele deixa de lado aquele momento, o juízo, né? E cede ao pedido de Amós. Então, nós podemos concluir que o Senhor, onde Ele vê o arrependimento, né, Ele busca o arrependimento sempre de nós, né? Nós, como seres humanos, sempre vamos errar, mas o arrependimento toca o coração de Deus, pode mudar, né, o juízo do Senhor, mas é importante que, além disso, a gente permaneça no Senhor, né? E nós sabemos que não foi isso que aconteceu com Israel, e por isso, depois de alguns anos, vem o juízo e eles são levados cativos. É essa mensagem do profeta Amós. Eu gostaria de orar agora, nesse momento. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua misericórdia, por sua graça sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado, mesmo quando erramos. Que o Senhor toque os nossos corações, Pai, para que a gente sempre permaneça em Ti, que a gente sempre se arrependa. Nós temos a esperança em Ti, sabemos que o Senhor é um Deus justo, misericordioso, que está sempre ao nosso lado. Gratos somos, em nome de Jesus. Amém.